Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta para a continuidade do nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje um tema muito especial, um tema que eu particularmente gosto muito. E está nesse capítulo aí, 11 de Apocalipse, o verso 3, né? Que diz: Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, versos 3 e 4. Eu já vou colocar aqui para a gente ver a imagem dessa Bíblia, né, como a gente sempre faz. Tá aqui essa imagem tridimensional, né? Então as testemunhas, a gente tem até os nomes aí, ó, no Antigo Testamento e Novo Testamento. A testemunha é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela tem as orientações que Deus deixou para que o homem pudesse fazer as escolhas corretas, né? Então essas são as testemunhas, né? São aquelas que vão nos apontar o caminho certo e nos colocar então na condição de sermos chamados novamente filho de Deus. Então o estudo é o de número 12, o livro sobrevivente, que é exatamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O livro sobrevivente. Vamos falar com o nosso Deus para que o Espírito Santo nos ajude, né, na compreensão desse estudo? Senhor, nosso Deus e Pai amado, nos encontramos felizes pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e compreender um pouco mais sobre as Tuas orientações, os Teus desejos para a nossa vida e também o porquê de tantas coisas que acontecem neste mundo. Sabemos que e já aprendemos que o livro de Apocalipse é o livro de revelações, por isso solicitamos a Deus que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, a fim de que a nossa compreensão possa vir dos céus e não uma compreensão meramente humana. Ajuda-nos, esteja conosco, abençoando a cada um que está agora iniciando esse estudo. Nós pedimos nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqui traz para nós uma pequena história, né, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, desculpe. No dia 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerraria a Primeira Guerra Mundial, 554 homens do 77ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se perderam e ficaram encurralados, sem alimento e munição, abaixo de um despenhadeiro na floresta de Argonne, na França, próximo às linhas inimigas. Então estavam num lugar muito perigoso, né? Sob fogo cruzado, o major Charles Whitsley enviou uma carta com a localização da tropa e um pedido de socorro numa cânula presa na pata esquerda do pombo-correio, que se chamava Querido Amigo. Era o meio de comunicação da época, né? Eram os pombos. E então ele colocou a mensagem para o batalhão, que estava numa situação complicada, na pata esquerda do pombo chamado Querido Amigo. Quando a ave voou, foi atingida na pata direita por um tiro, né? Então os inimigos procuravam sempre abater os pombos-correios, né? Para que a mensagem não chegasse aonde os aliados queriam. Querido Amigo caiu no chão, mas alçou o voo novamente acima do tiroteio até chegar ao acampamento americano. A carta que levava foi lida e foram enviados então reforços que resgataram 194 sobreviventes. Reparem bem a diferença, né? Estavam lá 554 homens e até que todo o processo ocorresse e serem salvos, apenas 194 foram resgatados com vida. Mas o foco aqui é justamente a mensagem que o querido amigo levava. Os soldados cuidaram do querido amigo
que se recuperou, foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói. Você já pensou nos riscos de levar uma mensagem? Uma mensagem que pode salvar pessoas? Ao longo dos séculos conflituosos da história, a Bíblia Sagrada, que nos traz as boas novas de salvação, foi um livro proibido e perseguido em diversas circunstâncias. Pessoas foram mortas pelo simples fato de terem uma Bíblia e seguirem seus ensinos. Exemplares foram lançados às chamas e seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado e até mesmo que ridicularizado. Nesse estudo, você descobrirá como Deus preservou miraculosamente o seu livro sagrado para que suas páginas nos trouxessem a mensagem de salvação em Cristo. Maravilhoso isso, né? Muito lindo. Nosso Deus providenciando para nós o que nós precisamos, né? Então ali o verso já diz, né, que as duas testemunhas profetizariam por 1260 dias vestida de pano de saco. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né? Quer dizer, vamos à pergunta número 1. Como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias, que no caso são anos, porque aqui são anos, dias proféticos, são convertidos para cada dia um ano, né? Um exemplo fácil da gente entender é que para cada dia que os espias tiveram observando a terra prometida, que foram 40 dias, foram convertidos então aí por Deus para 40 anos perambulando pelo deserto, né? Por causa da descrença e da falta de fé. Então, 1260 dias, ou seja, 1260 anos. As duas testemunhas vestidas de pano de saco, como está falando aí. Essa questão da vestimenta de pano de saco quer dizer que numa situação de pobreza, de dificuldade, de dificuldade em si, né? De uma maneira geral, acho que a palavra que se encaixa melhor aí seria dificuldade. Quando os povos antigos, por que usa esse termo pano de saco? Lembra quando Jonas foi pregar em Nínive e o rei então aceitou e baixou um decreto e todos tinham que usar pano de saco, colocar cinzas sobre suas cabeças, às vezes sentar sobre as cinzas. Aquilo representava a humildade, você está na pior condição. E era assim que a palavra de Deus se encontraria durante esse período de 1260 anos. Vamos ao comentário aqui, do lado da Bíblia aí, né? As duas testemunhas comparadas às duas oliveiras e os dois candeeiros, no contexto dos 1260 dias, significam o Antigo e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo, conforme está em João 14, 26, João 15, 26, 16, 13 a 15 e 2 Pedro 1, 21. Nós vamos ler apenas aqui com você o João 14, 26. Depois você pode estudar os outros capítulos e versículos que estão descritos aí, tá? Você pode pesquisar na sua Bíblia e estudar. A base é a mesma. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como é que Deus disse as coisas para nós? Através da sua palavra, né? E mesmo que a gente entre num período aqui de esquecimento, de afastamento da palavra de Deus, o próprio Jesus está dizendo aqui que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou, né? Está conosco agora, é Ele quem nos ensina todas as coisas e nos fará lembrar da palavra que Deus deixou. Então é isso que está dizendo aqui nesse verso. Os outros também vão mais ou menos nessa linha, claro que falam coisas diferentes, mas é a mesma linha. Então é só para a gente entender que Deus preservou a sua palavra em meio a esses 1260 anos de dificuldade, né, em que a palavra dele enfrentou. Durante o período de perseguição de 1260 anos, que foi de
538 depois de Cristo até 1798, o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos e silenciados pela Igreja de Roma. Mesmo assim, continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Em Apocalipse 11, versos 5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendem causar danos a essas testemunhas, que é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, ou as atacam, morrerão. A mesma advertência é dada em Apocalipse 22, 18 e 19. Um detalhe importante aqui nessa advertência de Apocalipse que a gente vai ler, 22, versos 18 e 19. Se você reparar bem e abrir a sua Bíblia, você vai ver que esse capítulo de Apocalipse é o último capítulo da Bíblia. O verso 18 e 19 são praticamente os últimos. Se eu não me engano, são último, penúltimo, antepenúltimo, né? Então ali eles estão, depois deles tem mais dois ou quatro versículos apenas. Então está bem no finalzinho da Bíblia e diz o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, então se você mudar, colocar qualquer coisa a mais, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Você sofrerá as consequências daquilo que está descrito nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, se alguém alterar, retirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, ou seja, do direito à salvação, né? É disso que aqui está falando. Então, nenhum de ser humano pode alterar ou retirar ou colocar coisas a mais na palavra de Deus. Nós sabemos que hoje existem outros manuscritos, livros fora do canon, mas a palavra de Deus canonizada aqui, separada como a palavra de Deus, e que o próprio Deus preservou dessa forma, senão já teria havido aqui mudanças mais significativas, como tentaram fazer e não conseguiram, destruir ou até mudar os princípios que Deus colocou para esse mundo. Então vamos adiante. Qual é o resultado do conflito após o período de perseguições entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas? Lá de Apocalipse 11, verso 7. Aí a gente vai assinalar a alternativa correta. Mas vamos ler ali, Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, qual é o resultado do conflito? A besta do abismo é finalmente derrotada? As duas testemunhas serão vencidas e mortas? E as duas testemunhas fogem para o deserto? O que está dizendo aí? Vamos ler o contexto embaixo que a gente vai conseguir responder melhor essa pergunta aí em cima. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás, de Apocalipse 20, verso 1 a 3, e também simboliza os reinos do mundo que estão sob o seu controle. Em Apocalipse 11, verso 8, há referências a Sodoma e Egito. Sodoma é o símbolo de degradação moral. Então a gente sabe que todos os pecados, a destruição de Sodoma, de Gomorra, estavam ligados aos pecados morais que lá aconteciam. E todo tipo de pecado, principalmente quando Ló recebe a visita dos anjos, há uma grande representação do que ocorre ali. Homens cercaram a casa de Ló e queriam que entregassem aqueles estranhos, que eram os anjos, para que eles abusassem sexualmente daqueles homens. E Ló, tentando salvar os homens, ainda oferece a sua filha mais nova, que era ainda virgem, a fim de que eles abusassem dela, mas deixassem os homens em paz, porque eram hóspedes na casa dele. Então demonstra ali a degradação moral em que se vivia naquele tempo. Já o Egito era conhecido por negar a existência de Deus, do Deus verdadeiro, e por desafiar os mandamentos.
Quando Deus lança as pragas, apesar daquelas frases, endurecerei o coração de Faraó, Deus falava aquilo tudo porque sabia que o coração de Faraó não cederia. Faraó sempre mentia para Moisés, né? E o coração de Faraó era uma rocha, porque lá no Egito se acreditavam que eles mesmos eram filhos dos deuses, né? E o deus Sol e outros deuses egípcios é que eles acreditavam e não tinham crença nenhuma no Deus de Israel. Como poderia, né, também, né? O Deus de um povo escravo, escravizado. Se você tem um Deus poderoso, você não é escravo. Então tudo apontava ali para eles a descrença no Deus de Israel. E o Egito representa isso então, né? Então a gente tem Sodoma aí como símbolo da degradação moral e o Egito como a descrença no Deus verdadeiro. Então notem bem, Deus verdadeiro, há sinais que apontam para o Deus verdadeiro e há pessoas e há questões que apontam para uma adoração que não chega até o céu, como a gente mesmo costuma dizer, né? Orações que não passam do teto, porque não chegam ao Deus verdadeiro. Deus é um só, é o que criou tudo, criou todas as coisas, né? Então, próximo ao final dos 1260 anos de perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem, representada por Sodoma, quanto pelo ateísmo representado no Egito. Tá? E a gente vai, mais à frente nós vamos entrar nessa situação desse país, o que aconteceu aqui na verdade. Então as duas testemunhas são vencidas e mortas, tá? E você vai entender o porquê disso. Porque na verdade, quer dizer, como que pode ter sido vencida e morto se ela hoje está aqui disponível para nós? Mas você vai entender isso um pouquinho mais à frente, tá? Vamos à questão número 3, que também vai trazer mais esclarecimento para nós. Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Aí a gente vai chegar na resposta agora de como que elas morreram. Viram? Se havia um tempo para permanecer sem vida, conforme está descrito no próprio Apocalipse, é sinal que ela então ressuscitaria, seria trazida de volta. Tá? Então, por quanto tempo? Vamos lá, Apocalipse 11, verso 11 e 12. Né? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Tá? Então nós vamos ler aqui esse comentário e depois a gente vai fazer mais uma leitura de alguns versos para a gente entender melhor. Então deu para ver que depois de 3 dias e meio, profecia, dia, ano. Então 2 dias e meio, 2 anos, 3 dias e meio, 3 anos e meio. A Bíblia sempre desmascara Satanás. E ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio, conforme a gente pode ver lá em Ezequiel 4:7 e Números 14:34. Essas duas passagens bíblicas também estão explicando a conversão do dia em ano. Tá? Porque que nas profecias cada dia equivale a um ano. E essas duas passagens também diz respeito a isso. Essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. Os 3 anos e meio apontam para o reinado de terror na Revolução Francesa. Tá? Agora você vai começar a se lembrar o que aconteceu, o que vai dizer o que aconteceu na Revolução Francesa. A gente estuda um pouco isso na escola, mas a visão que a gente aprende na escola é um pouquinho diferente da visão cristocêntrica das situações da história na humanidade.
Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. Veja bem, começou com a declaração da não existência de Deus. Então aqui Deus acabou de morrer, sua palavra acabou de não ter valor, tá? Como disse lá o verso. O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e se permitiu a prática da religião outra vez. Então o homem podia novamente falar em Deus e crer em Deus. Durante esse período, Bíblias foram queimadas. Lembra das histórias da queima de livros que a gente estuda na Revolução Francesa? É exatamente isso aqui. As igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 10 dias, diferente da semana da criação de Deus, com o sábado como sétimo dia, né? Então, decidiu que a semana passaria a ter 10 dias. Assim, o sábado, dia de descanso, como descrito em Êxodo 20, verso 8 a 11, né, lá no mandamento, foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10, mas olha bem para quê, hein? Para orgia e blasfêmia. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. Esse período durou 3 anos e meio, exatamente como a profecia havia predito. Entendemos então lá no Apocalipse de João, escrito praticamente ali nos períodos do ano 90 para o ano 100, que foi o período até que João veio a morrer, né? Então, mais ou menos, vamos considerar o ano 100 depois de Cristo, estava escrito algo que ocorreria, sendo revelado algo, né? Porque isso aqui não era um mistério, era uma revelação que ocorreria lá 1.600 anos depois, quase 1.700 anos depois, né? Porque 1793, quer dizer, ano 100, então 1693, né? Anos depois do que João escreveu, ocorreu exatamente como estava na profecia, né? Então, depois de 3 dias e meio, o Espírito divino, de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, né, no homem. Lhes ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio a grande medo, né, como a humanidade está hoje. Então, esse período, o período da Revolução Francesa, representa também o período da morte, declaração da morte de Deus e da não validade da Bíblia. A Bíblia, então, ela é eliminada, como o Apocalipse ele disse que aconteceria, mas também disse que ele seria revivido, né? Tá? Então, agora vamos à pergunta de número 4, porque uma vai completando a outra. Qual será o alcance da pregação do Evangelho? A Bíblia que agora foi reavivada, né? Depois desse período, 1797, a Bíblia então retoma sua posição e tal. E aí então começa-se a ver o reavivamento da fé, né? Aí aqui tem um alcance de pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus. Para que Jesus volte, algumas coisas têm que acontecer. Uma delas é pregação do Evangelho a todo mundo, né? Como a gente vai ver aqui, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Qual seria o alcance da pregação? Uma pregação que alcançaria toda a terra, né? A ressurreição das duas testemunhas representa a ressurreição do testemunho bíblico. Após o término do reinado de terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas. Então agora a Bíblia organizada e começa então a ser impressa, né? Vem aí a história da imprensa, né?
e começa então a haver um avanço. E as escrituras têm um avançado, alcançado todo o planeta, como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do Evangelho eterno, que é a revelação de Deus, conforme está na Bíblia. Por isso a Bíblia traz uma advertência divina, lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Nós já lemos essa passagem, alertando os fiéis sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação. Então, Apocalipse 22, 18 e 19, vale a pena a gente ler de novo. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo ou lhes acrescentar, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso aqui tem uma importância grande demais, sabe por quê? Retirar o que está escrito nesse livro não é somente apagar as palavras escritas ali, mas também a gente pode considerar como ensinamentos pela metade. Não procurar conhecer toda a verdade bíblica, o contexto bíblico como um todo, ou dizer que o Velho Testamento não tem validade, que as coisas foram mudadas e abolidas, que as mudanças que existem na Bíblia, que vêm da parte de Deus, elas são reveladas, né? Principalmente nas profecias de Daniel, que predizem todos os acontecimentos que ocorreriam na história da humanidade. Aí vem o livro de Apocalipse testificando o livro de Daniel e abrindo os selos do livro de Daniel, que é um livro selado, que não era para o tempo de Daniel, mas para o tempo futuro, como diz lá no final do livro de Daniel: sela este livro, pois não é para a sua época, nem se é para outra época. E então o Apocalipse vem e abre o livro de Daniel, abre os selos de Daniel e nos dá o entendimento. Então você retirar qualquer coisa ou ter uma doutrina que pare num ponto, que não siga adiante, que não esclareça bem as coisas, tá? Como, por exemplo, vamos dizer, a gente pode pegar a história lá de Pedro, o sonho dele com os lençóis de todos os animais imundos que Deus estava mandando comer. E você vê que mais abaixo, aquilo está sendo explicado, que não está se falando somente sobre a carne especificamente, mas sim uma ordem de Deus mandando pregar o evangelho aos gentios. Então, você parar na parte da Bíblia e que diz que você tem que fazer uma coisa que não é bem aquilo que está dizendo, você está fazendo um ensino pela metade, você está retirando parte do livro, né? Então ele pode continuar escrito, mas na doutrina está sendo omitido. E a omissão da doutrina, ela também entra nesse mesmo contexto. Por isso vai haver um selamento lá no final e já seria também um próximo estudo, tá? Então, a importância de preservar o conteúdo bíblico. Questão de número 5. Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da história deste mundo? Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tá? Temei a Deus e dai-lhe glória. Aí lá na frente, na língua portuguesa, na nossa tradução, pois é chegada a hora do seu juízo, tem um ponto e vírgula. Quer dizer uma separação mais importante, mais acentuada. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então não é qualquer Deus. Senão o verso desse 7 seria somente assim, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Mas aí na frente vem dizendo qual é esse Deus que você tem que temer. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Se eu abolir o Antigo Testamento e ele não tem validade, então o Gênesis também não tem validade. E o Deus que criou a terra, o céu, o mar e a fonte das águas também não tem validade. É o mesmo que a França fez. Entende por que a gente não pode separar? Aí vamos ler o comentário para eu não embolar o comentário aqui e de repente já falar o que está escrito ali, né? Essa mensagem é uma resposta à teoria da evolução.
A teoria da evolução, ela foi escrita, olha como Satanás trabalha, né? A teoria da evolução foi escrita no mesmo período histórico em que estava havendo o grande reavivamento. Enquanto cristãos que pregavam a volta de Cristo em 1844, Darwin no mesmo período escrevia a teoria da evolução. Então nós vemos aqui dois caminhos que surgiram na mesma época. O reavivamento do Evangelho, segundo aquilo que apontava o Antigo Testamento, para o entendimento maior das coisas, e a teoria da evolução, que apontava para um mundo criado ao acaso, onde não existe um Deus criador. Depois criaram uma terceira vertente aí que junta tudo, né? Deus como criador, mas não na semana literal, e sim em milhares e milhares e milhares de anos. Tá? Então isso é muito interessante a gente aprofundar nesse estudo nesse sentido, né? Nós estávamos, eu até me perdi aqui, me empolguei com... Então essa é a mensagem em resposta à teoria da evolução, pois exige adoração a Deus como Criador. Dos 10 mandamentos divinos concedidos no Monte Sinai, o quarto mandamento, que trata da santificação do sábado, lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, também afirma que Deus é Criador. Então esse mesmo mandamento que fala a respeito da semana literal, do sábado, do descanso, ele aponta para o Deus como Criador, que é o que eu acabei de dizer. Quem é que fez a terra, o mar, a fonte das águas, o céu, todas as coisas? No mandamento do sábado também está descrito dessa forma, Deus como Criador. Portanto, na primeira mensagem, o convite do anjo do Senhor é a adoração. A adoração tem como pano de fundo o mandamento esquecido, que é o sábado, tá? Que ficou no esquecimento. Por ser apenas um dia, as pessoas acham que Deus não faz questão, né, disso. Qual é a mensagem do segundo anjo? Então, a primeira mensagem, adorar aquele que fez a terra, o mar e a fonte das águas. A segunda mensagem é Apocalipse 14. Sim, me lembrei aqui, uma questão importante. A gente lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, tem uma passagem que nos fala muito sobre essa questão das mudanças, que diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, está dentro desse contexto todo que a gente está estudando, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem tentou mudar o tempo? Lá na França, né? A semana de 7 dias literais passou a ter 10 dias. Então tentou mudar o tempo, mudar a lei, alterando o sábado para o domingo, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Olha bem, as pessoas que seguirem a verdade ainda seriam entregues nas mãos. Isso durante esse período de 1260 anos. Por quê? Continua dizendo assim, ó: por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 1 tempo mais 2 tempos, 3 tempos, metade de um tempo. Eu não vou entrar agora no conceito da gente entender essa questão do tempo aqui, tá? Senão a gente vai demorar muito. Mas essa questão aqui, ela está dizendo exatamente 1260 anos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é exatamente esse período também. 1260 anos, tá? Porque aqui o tempo são somados, né? 1 tempo mais 2 tempos e a outra metade de um tempo. Então Daniel já advertia: nesse período de 1260 anos, irá proferir palavras contra o Altíssimo, magoará aqueles que conhecem e querem fazer o que é certo, cuidará em mudar tudo que puder mudar, né? Mudar os tempos, mudar a lei, e Deus permitirá que isso acontecerá. Então não é que Deus perdeu o controle, Deus sabia. Porque aqui está dizendo: e os santos lhe serão entregues nas mãos. Por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ok? Então, número 6, qual é a mensagem do segundo anjo? Seguiu-se outro anjo, né? Apocalipse 14, verso 8, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A mensagem do segundo anjo, então: caiu a grande Babilônia. Babilônia no contexto de confusão e mais alguma coisa, tá? Vamos ler o comentário aqui para a gente ver. A mensagem do segundo anjo revela a apostasia no meio cristão.
apostasia dentro da igreja. Ela é complementada pela advertência de Apocalipse 18. Deus diz a seu povo para sair das igrejas doutrinariamente equivocadas. Lembra? Saia delas, povo meu, né? Para que não sofra, né, as consequências. A fim de não serem cúmplices de seus pecados, nem participar dos seus flagelos. Aí eu te pergunto, como é que tem igreja, ou como é que tem pessoas estudando Apocalipse e mantém as doutrinas conforme receberam da Idade Média? Né? Isso que a gente tem que refletir e pensar. De quem eu recebi essa doutrina? De quem tentou usurpar e mudar as coisas de Deus. O que é doutrina de Jesus? O que é doutrina do homem? Porque, por exemplo, você me dizer que Jesus, porque disse que os apóstolos tinham direito de colher espiga no sábado para comer, é abolir o sábado? Deus nunca falou que era proibido comer no sábado. Mas pediu para santificar e ter um relacionamento especial com Ele. Mudar a sua rotina semanal. A cada 7 dias você se lembrar do Criador de uma maneira especial. Você pode me dizer que lembra de Deus todos os dias. Mas o dia que Deus quis ter um relacionamento diferente com você, partiu dele, não foi da gente. Entende? Foi ele que pediu, foi ele que instituiu, foi ele que colocou. E ainda, nos mandamentos, todos começam com a palavra não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E quando ele fala do dia de descanso, do relacionamento com ele diz lembra-te. Então era algo que estava esquecido. E novamente se tornou esquecido após esses 1260 anos. Porque ele foi mudado um pouco antes, né? Foi mudado lá em 326 por Constantino, que promulgou um decreto dizendo que o dia de adoração agora era o domingo e não mais o sábado. Então, quando Constantino faz isso, ele altera. E após o ano de 1500 e alguma coisa, que agora eu não me lembro aqui, 1538, toma mais força ainda isso. Tá? Porque Roma se enfraquece, a igreja está poderosa e esses decretos tomam mais poder, tomam mais ênfase. Então isso cria grande confusão. Aí essa segunda mensagem vem dizendo que essa confusão, ela caiu. Ela não prevalece mais. A verdade agora tem que ser pregada. É por isso que nós estudamos Apocalipse dessa forma. Estudamos a Bíblia dessa forma como um todo. Por quê? Porque aqui está dizendo que a mentira vai cair por terra. A grande confusão vai desmoronar. Então Deus diz a seu povo para sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, como eu acabei de falar, né? A fim de não serem cúmplices dos seus pecados nem participar de seus flagelos. Olha só, além da cumplicidade no erro, ainda vão ter participação nos flagelos que sofrerão aqueles que pregaram essa doutrina. Agora vamos voltar um pouquinho lá no Apocalipse. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações. O que a grande Babilônia tem dado de beber às grandes nações? O furor da sua prostituição. E aqueles que beberem do vinho, da fúria, da sua prostituição, eles serão participantes junto com os que mantêm essas doutrinas na taça do furor da ira de Deus. E lamentarão, porque terão que beber da taça da ira de Deus. Porque participaram da mesma taça. E qual é a taça da grande Babilônia aqui que está dizendo caiu a grande Babilônia? São todas as questões que foram mudadas ao longo da história, principalmente nesses 1260 anos, que houve muita mudança, e que foi distribuída essa ideia para o mundo todo. Então você é coparticipante dessa doutrina, você está vivendo na Babilônia, na confusão, né?
Então, a Babilônia do Antigo Testamento representava a força opressora sobre o povo de Deus e também confusão. Então, além de confusão, ela também representava opressão. Lembra dos decretos na estátua de Nabucodonosor e o povo judeu poderiam adorar o seu Deus livremente, mas tinham que adorar também os decretos que Nabucodonosor fazia, né? E os três lá judeus não se curvam diante da estátua, né? E aí a gente sabe o que acontece, são lançados na fornalha, né? Daniel é lançado na cova dos leões porque orava, e tudo ali dentro da grande Babilônia. Então aqueles que procuravam fazer somente a vontade de Deus sofriam as consequências por fazer somente a vontade de Deus. Você tinha liberdade em Babilônia de adorar o Deus verdadeiro, mas era obrigado a adorar deuses falsos também. Por isso confusão, porque estava a falsidade misturada com a verdade. Você podia adorar a Deus Criador, mas tinha que adorar os deuses babilônicos também. Tá? Então é esse sentido que Babilônia representa aqui em Apocalipse. O sentido de estar sendo enganado ou fazendo por livre e espontânea vontade. A salvação é de qualquer maneira, a salvação é de graça, somos todos salvos somente por aceitar o nome de Jesus e não precisamos fazer nada. Nós não podemos estar no erro. Aceitar Jesus e conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Qual advertência Deus anuncia por meio da mensagem do terceiro anjo? Vou tentar acelerar aqui, porque são só mais 3 perguntinhas. Então a mensagem do terceiro anjo, ela aqui, a advertência dela é a seguinte: seguiu-se a estes 2, os primeiros já, o terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Isso aqui é muito polêmico. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Acabei de falar isso lá em cima, né? Você está bebendo da taça da grande Babilônia, do vinho da sua prostituição, você vai beber também do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca do seu nome, a marca do seu nome. Olha que advertência enorme é feita aqui para nós. Tá? Esse verso da Bíblia, ele tem muita coisa para ser estudado. Você deve estar pensando aí agora num monte de coisa que te ensinaram ao longo da jornada da sua vida. Mas vamos aqui ao comentário abaixo da pergunta. Essa advertência destaca a responsabilidade individual. Primeiro, é cada um por si, né? A individual na última crise. Então, destaca a nossa responsabilidade como indivíduo. A minha responsabilidade como indivíduo para comigo mesmo é conhecer a verdade. A verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Para ficar bem frisado. Então, a responsabilidade individual na última crise. As revelações advertem que se os seres humanos não abandonarem os erros doutrinários e a rebelião espiritual, inevitavelmente sofrerão as consequências das pragas que estão e estarão perdidos. Ok? Então eu não vou entrar nos outros detalhes que estão passando pela sua cabeça nesse momento em função da leitura desses versículos de Apocalipse. Tem muita margem para estudo, tem muita doutrina errada em cima desses versos bíblicos, tá? Digo no sentido de a marca da besta ser um chip, uma vacina, um telefone, um computador. Já falei sobre isso em outros estudos anteriores, então acho que já ficou bem esclarecido, tá? A marca da besta é uma decisão, é estar ao lado da verdade ou da mentira. E a verdade tem tudo a ver
com a lei de Deus, porque é a lei que representa o caráter de Deus. E temos que conhecer o Deus. Se conhecemos a Deus, conhecemos o caráter. Se conhecemos o caráter, conheceremos a moral e a sua lei moral e o que ela diz. Então, pergunta de número 8. Como o evangelho eterno será pregado a todo mundo? Mateus 24, 14. Mateus 24 é a escatologia de Jesus, ou então a mensagem de Jesus para o final dos tempos. O apocalipse de Cristo. Jesus então revela ali algumas coisas que acontecerão no fim dos dias, porque os discípulos perguntam, né, mestre, como saberemos que é chegado? Aí Jesus entra dizendo uma série de acontecimentos. E uma coisa muito importante para chegar ao fim da história da humanidade, o retorno de Jesus, é exatamente o que está descrito lá no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todas as nações, povos e línguas e tribos, então é a todos, e virá o fim. Mas então a salvação, o judeu pensava que a salvação era só para ele e tal. Exatamente, o judeu pensava que a salvação era só para ele, mas era para todo mundo, porque quem dividiu a humanidade foi Deus. E para a salvação está na hora de juntar. Então aí você também vai poder entender um pouquinho o dom de línguas, né? Porque Deus misturou as línguas em Babel, e agora que caiu a grande Babilônia, o dom de línguas é dado também para que você fale na língua que as pessoas entendam. Se você tiver que pregar para uma pessoa numa língua que ela entenda, porque a função do dom de línguas é pregar o evangelho. Qual evangelho? Do reino, não um evangelho estranho. Tá? Cuidado, muito cuidado com isso aí. Procure estudar, procure aprender. É o que eu costumo dizer. A Bíblia, na verdade, ela é simples. O homem que complicou tudo. Então, Apocalipse 14, de 6 a 12, descreve a pregação do mundo mundial do Evangelho Eterno, conforme está lá no verso 6. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só Evangelho da graça, por intermédio de Jesus Cristo. Não existem dispensações ou formas diversas pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Esse evangelho alcançará cada nação, e tribo, e língua, e povo, conforme Apocalipse 14, verso 6. Conforme a ordem registrada em Apocalipse 10, 11, né, que a gente vai ler aqui agora, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então até as autoridades têm que conhecer esse evangelho eterno. E você está vendo que aqui está dizendo que é para pregar a todos as línguas e povos e nações. Então Deus vai te capacitar para isso e vai te dar o dom de línguas para que você realize essa pregação do evangelho e tudo isso se torna então concreto. O que acontecerá após a pregação dos 3 anjos? Por que as 3 mensagens angélicas são tão importantes, né? Mudando a pergunta ali para o meu jeito. Por que as 3 mensagens angélicas são tão importantes? O que acontecerá se elas se concretizarem? Apocalipse 14, do verso 14 ao 16. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta ou a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão. Também este receberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 18, verso 4, como está apontado aqui, diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A gente já até leu isso antes. E veja que no final o estudo ele vem frisar novamente isso. Depois que o mundo der a sua resposta ao último convite divino, quando o mundo disser: eu aceito a verdade plena, a verdade bíblica, ou eu aceito a verdade, a outra verdade, a verdade que o mundo ensina,
depois que fizermos as nossas escolhas e que todas as oportunidades estarão encerradas e a intercessão no santuário celestial estiver concluída, né, com o fim da intercessão tem início o derramamento das 7 pragas. Quando tem início o derramamento das 7 pragas, a humanidade estará selada. Já teremos recebido ou o selo de Deus ou o selo da besta. Nós falamos muito no selo da besta e a gente não fala quase nada sobre o selo de Deus. Então há um sinal que marca o povo de Deus e há um sinal que marca o povo de Satanás, né? Ou o povo que cairá no engano. Porque, por exemplo, Adão foi enganado, Eva foram enganados, né? Mas o arrependimento faz com que a gente torne para Deus. É isso que a gente precisa entender. Precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra para que haja o arrependimento. E quando há arrependimento, o fruto desse arrependimento é mudança de atitude. Mudanças de atitude quer dizer viver conforme as orientações que Deus deu. E quais são as orientações mais simples que Deus nos deu? Estão nos mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que reflete os 10 mandamentos. E aí a gente então entende todas as coisas. Não é por peso, não é por obrigação, não é porque Deus tem um chicote na mão e vai nos chicotear, mas é porque descobrimos a salvação em Cristo e agora queremos fazer a vontade de Deus. É tão bom quando a gente faz uma coisa por vontade própria. Então, quando chegar o fim dessa intercessão, lá no santuário celestial, e todos estivermos selados, haverá o derramamento das 7 pragas. Mas como a gente já leu ali, deu para entender, essas pragas são destinadas àqueles que estiverem destinados à perdição, porque rejeitaram Cristo e sua verdade. E Cristo vem nas nuvens dos céus, então, após esse momento, para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar seus filhos e destruir os perseguidores de seu povo. Nosso compromisso que podemos fazer com Deus é, se caso for uma verdade para o que eu acabei de entender, né? Estudar. Entendi que as 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé e prática cristã. Em que se baseia as suas práticas cristãs e a sua fé? Tem que se basear na palavra de Deus. Eu então me comprometo a participar ativamente da pregação dos 3 anjos. Você pode estudar lá Apocalipse 14, né? Em conjunto com outras orientações. As Bíblias apontam também. E ter o desejo de ser um pregador do Evangelho dessas verdades, proclamando o Evangelho eterno e colaborando com o preparo de um povo para se encontrar com Jesus Cristo. Esse desejo que está brotando no seu coração, você pode ser usado por Deus também para fazer brotar no coração de outras pessoas. E eu só posso pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer sobre nós a sua maravilhosa luz. E que possa também estar protegendo a sua família, atendendo às suas necessidades, realizando verdadeiros milagres que apontem a salvação e que te levem a crer que Jesus e que Deus e que a Bíblia são verdadeiros e é o conhecimento que vai nos libertar dos problemas deste mundo. E se isso não acontecer agora, pelo menos estaremos preparados para enfrentar esses problemas. Fique com Deus, até o próximo estudo, que Deus nos abençoe imensamente.